Fala pessoal, mais um DM Maia Podcast aqui no canal do YouTube Brasil e nos aplicativos de podcast. Hoje eu estou com um convidado aqui muito especial. Ele é graduado, mestrado e doutorado de Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e hoje, atualmente, ele é professor titular nessa faculdade, tem pós-doutorado da Universidade de Nápoles, e eu conheci porque o primeiro podcast que eu ouvi e realmente me interessei e parei e falei, pô, eu gosto dessa mídia, desse tipo de meio de comunicação, foi o Fronteiras da Ciência, que é um podcast que ele faz parte, e que é um podcast de divulgação científica. É um podcast que fala muito, né, ele desmistifica algumas coisas, fala o que é ciência de verdade, o que é pseudociência, que eu acho que uma das coisas importantíssimas hoje em dia para qualquer pessoa você ter esse tipo de noção. Então, eu queria apresentar a vocês o Jefferson Arenzon, que é um cara que eu admiro bastante. Tudo bom, Jefferson? Tudo bom, Damian? Muito obrigado pelo convite. Obrigado você. É sempre bom a gente que está acostumado a fazer as entrevistas, é sempre bom estar do outro lado da cerca. Ô Jefferson, deixa eu te perguntar um negócio aqui. Eu acho que, primeira coisa, cara, isso que eu falei, eu reitero isso, eu acho que o Fronteiras da Ciência, mais do que a divulgação científica, mais do que separar a ciência de pseudociência e mito, o que ele faz, ele dá uma ferramenta que, para mim, eu acredito que é a mais importante hoje para os meus filhos e para as crianças que estão crescendo hoje, que é pensamento crítico, né? Porque hoje a gente está num mundo que a quantidade de informação é gigante, a gente não sabe o que é verdade e o que não é, e se a gente não tiver um pouco de pensamento crítico, a gente não consegue distinguir isso. E a ciência, eu acho que é ainda mais complicado, porque uma fake news, que a gente fala de uma coisa assim que aconteceu na sociedade, alguma coisa, ela é fácil de ser desmascarada se você for atrás. Mas uma fake news de ciência, ela vem revestida de uma capa ali que é muito mais difícil de você distinguir se você não for um cara de ciências, né? Exatamente. Esse é um problema que a gente tem hoje, tanto para quem faz ciência quanto para quem faz divulgação científica, né? Então, por exemplo, o cientista, normalmente, quando ele vai falar do seu trabalho, ele tem uma dificuldade que é não usar o que a gente chama de jargão, usar aqueles termos técnicos complicados, né? Isso já é algo que cria uma certa barreira inicial. Então, isso é uma coisa que ninguém nos ensina a fazer. Uhum. Porque na nossa área é algo que é muito útil. Por exemplo, se eu vou conversar com um colega de especialidade, um cara que trabalha na mesma coisa que eu, se eu uso um termo técnico específico, ele sabe exatamente do que eu estou falando. A gente não precisa gastar tempo. Olha, eu vou contextualizando, por exemplo, né? Eu vou falar de tal coisa. Eu digo aquela palavra técnica, ele sabe exatamente ao que eu me refiro. E a gente se acostuma a fazer isso. Só que quando eu vou falar para um público mais amplo, até pessoas que podem até ser cientistas, mas não necessariamente da mesma área que a gente, aí isso cria uma dificuldade. Né? Uhum. Porque se a gente sai usando o jargão sem tradução, complica. Então, essa já é a primeira barreira. A segunda barreira que normalmente se encontra é que é muito fácil a gente divulgar, contar os resultados da ciência. Olha como a ciência é maravilhosa, ela nos trouxe essa descoberta. Né? Uhum. Isso é muito legal, isso deve ser feito e é importante, mas no momento em que se faz divulgação científica, a gente precisa tanto falar das maravilhas da ciência, quanto, que é o que tu enfatizou, o método da ciência. Né? E o método da ciência é algo muito simples. É simplesmente olhar ao mundo em torno da gente, olhar os dados, olhar o que está acontecendo e nos perguntar como é aquilo, como funciona aquilo. Ou seja, tentar olhar os fenômenos não de uma maneira contemplativa, ou não somente de uma maneira contemplativa, Uhum. mas de uma maneira sistemática. A ciência é só isso.
é olhar sistematicamente as coisas que estão em volta, fazendo perguntas. O truque da ciência é fazer a boa pergunta, é menos dar a boa resposta. O mais interessante é fazer a pergunta correta. É a pergunta correta que vai nos levar a uma resposta interessante. E esse método, né, ele por natureza é um método crítico. A gente está sempre desconfiando de tudo e de todos, né? Não é porque eu estou lendo um artigo de uma pessoa que é muito famosa naquela área que eu vou aceitar tudo que ela fala. Até porque se eu achar um problema ali, achar um erro naqueles resultados, eu vou poder fazer um artigo dizendo, olha, aquele resultado está errado e vou chamar a atenção para o meu trabalho. Então, o cientista, ele tem um pouco de coletivo, porque o processo da ciência é um processo coletivo, mas ele também tem uma componente competitiva, né? Então, existem muitas teorias conspiratórias de que os cientistas se unem para nos esconder a verdade. Não, os cientistas eles estão sempre tentando brigar para mostrar que o colega está errado e que quem está certo. Exatamente. Né? Qualquer conferência científica, o que se vê mais é isso. Você sabe que era minha próxima pergunta era isso. O que é ciência para a gente definir, né? Que a gente pode até falar. Mas você sabe que uma coisa interessante que você falou, e eu uso isso há muitos anos atrás, eu gravei um vídeo. Minha arte marcial, minha especialidade é jiu-jitsu brasileiro, né? O Brazilian Jiu-Jitsu. E eu gravei um vídeo que chama Science of Jiu-Jitsu, né? Que o jiu-jitsu é todo baseado em física, um monte de mecanismos ali para você conseguir usar, né? Alavanca, um monte de coisa. Momento para você usar aquilo a seu favor. E um dia eu falei, eu uso até isso quando eu vou dar seminário lá fora, muito, o jiu-jitsu, ele é uma ciência e tem muitas outras artes marciais que são pseudociências. Então, vamos dizer, tem muitas artes marciais tradicionais que elas são assim, ó, isso foi criado, isso funciona e é feito durante milhares de anos igual, e não muda nunca. E o jiu-jitsu é assim, tem um golpe que chama triângulo. Antigamente o pessoal não usava esse golpe, não tinham criado, não usavam. Então o cara ia fazer uma passagem de guarda lá, que é uma posição, abrir a guarda, e ele enfiava a mão no meio da perna do oponente e aquilo funcionava. Então assim, aquela teoria funcionava. A partir do momento que o pessoal começou a fazer triângulo, quando você colocava a mão ali, ele dava um estrangulamento e aquilo não funcionava mais. Então, assim, criaram uma hipótese, funcionava, passou a não funcionar. Não quer dizer que ela não era boa, quer dizer que ela foi superada. E tem muito isso, a competição vai fazendo, tipo assim, eu invento um golpe, aí uso ele um tempo, ele funciona. Daqui a pouco alguém inventa um golpe, mata aquilo. E não é porque eu vejo a confusão das pessoas na ciência. Isso é até fácil para explicar para o meu público. A confusão das pessoas é assim: a ciência ela é baseada em teorias, então não é verdade. E não é isso. Na verdade, a ciência ela testa hipóteses que funcionam durante um tempo, elas podem não funcionar porque foi descoberta outra coisa, foi feita outra coisa, mas não é porque estava errado, né? Existe uma confusão entre o conceito de teoria e hipótese, né? Porque na linguagem coloquial, normalmente a gente quer dizer a mesma coisa. Eu tenho uma teoria, simplesmente eu tenho uma explicação tentativa. Talvez foi isso... o que eu falei até. Isso, foi o que tu falou. Mas quando em ciência a gente fala ou chama um corpo de conhecimento de teoria, é mais do que uma hipótese, né? Quando eu digo a teoria da gravitação, eu não estou falando na hipótese da gravitação. Todo mundo sabe que se eu pegar um objeto aqui e soltar, ele vai ser puxado para a superfície da Terra. Então, se eu quiser lançar um satélite, um foguete, ou disparar um míssil balístico, um canhão, eu consigo calcular exatamente a trajetória, aonde vai cair, quando vai cair, usando a mesma mecânica essa que tu usa nas lutas. E essa mecânica, ela é baseada, ou parte dela é a teoria da gravitação. Então, quando a gente usa teoria, o que quer dizer? Quer dizer um conjunto de hipóteses iniciais que foram testadas e retestadas e sedimentadas, né, num grande corpo de conhecimento
que pode não ser a verdade definitiva, porque em ciência a gente nunca tem a verdade definitiva, que nem tu disse, a gente está sempre evoluindo esse corpo de conhecimento. Mas ele já tem uma consistência tão alta, tão grande, que para ele ser abandonado, eu preciso de uma evidência do mesmo tamanho. Não vai ser alguém na internet dizendo gravidade não existe, né? Que vai acabar com 300 anos, 400 anos de resultados sobre gravitação. Né? Então, isso é uma coisa. Né? Então, quando a gente fala teoria da gravitação, teoria da evolução, não é uma hipótese. Né? É um conjunto muito grande de conhecimento muito bem estabelecido. Né? Para a gente desbancar a teoria da evolução, para desbancar a teoria da gravitação, precisa de muita coisa, ou de algo muito extraordinário, muito grande. Né? Muito grande. Mas, em geral, é isso que tu fala. A ciência é um corpo de conhecimento que vai evoluindo, vai sendo testado e vai sendo aperfeiçoado. Né? A física, essa física que tu mencionou, que é muito útil nas lutas, alavanca, etc., é o que a gente chama de física clássica. Newtoniana, né? Newtoniana. No começo do século passado, há 100 anos atrás, se viu que em algumas situações essa física não fazia as previsões corretas. Quando as pessoas começaram a olhar em detalhe algumas coisas, em alguns planetas, Mercúrio, por exemplo, ou olhar o muito pequeno, começaram a ver que essa física não estava 100% correta. E a física evoluiu, apareceu relatividade, apareceu mecânica quântica, mas não se abandonou a mecânica newtoniana. Tu não precisa de mecânica quântica para aperfeiçoar o jiu-jitsu. Tu não precisa de relatividade para mandar o homem para a Lua, porque aquela física que tinha antes, ela é boa o suficiente. Né? Então, as descrições vão melhorando, mas não necessariamente a gente abandona, elas continuam tendo uma certa validade prática. Eu me lembrei, quando tu falou que existem lutas baseadas em pseudociências, eu me lembrei de uma que tu certamente conhece, que é muito famosa, que é um mestre, eu não sei se é japonês, e os golpes dele, ele não toca nas pessoas, não sei se tu já viu. Claro, é super famoso isso. E isso é um exemplo clássico de como é que funciona ciência e pseudociência. Então, aquele cara tem um conjunto de seguidores que não são críticos aos golpes dele. E eles são tão influenciáveis e influenciados que um simples movimento de mão ali que ele faz é suficiente para derrubar. Até que no vídeo famoso aquele aparece um cético, uma pessoa que tem senso crítico e não para lutar com ele. Que olha para ele, ele fica ali fazendo aqueles gestos, ele dá um soco e o cara vai para o hospital. Né? Então isso é um exemplo perfeito assim de pseudociência e ciência em combate. Na luta é fácil fazer isso, porque você vai resolver desse jeito mais cru, assim, mas na ciência é mais difícil, né? Porque, primeiro, tem várias coisas que eu quero falar de pseudociência, mas o que é pseudociência? O que é definição de pseudociência, para a galera que não sabe? Bom, tem várias definições, né, principalmente de ciência. Né? Então, a ciência basicamente é aquilo que eu tinha mencionado antes. Bom, cada um vai dar a sua definição, né, e vai ter controvérsia, as pessoas não vão chegar a um consenso. Mas, basicamente, ciência é uma maneira, como eu disse antes, sistemática, né, autoconsistente de se olhar o mundo. Então, se eu tiver duas explicações e essas explicações são incompatíveis entre si, é porque tem um problema e eu preciso trocar alguma delas ou as duas. E para fazer isso, eu tenho que olhar em detalhe, com cuidado, ou seja, sistematicamente, e tentar melhorar isso. Bom, a ciência, um dos princípios dela, é que ela me permite fazer uma previsão. Por que fazer uma previsão é importante?
Porque se eu não puder fazer uma previsão e dizer, olha, se A é verdadeiro, então vai acontecer B. Porque se isso funciona, se isso é assim, se existe a previsão, eu vou lá e testo. Olha, eu tinha A, mas o B não aconteceu. Então, eu consigo refutar a minha teoria. Então, uma das características essenciais da ciência é de que ela seja refutável. Eu tenho que, pelo Pode menos... negar. Isso, exatamente. Pelo menos em princípio. Eu posso até ter dificuldades ou nem conseguir fazer ainda o experimento, né? Porque, olha, eu preciso de uma energia mais alta, não sei o quê. Mas, em princípio, eu tenho que ser capaz de refutar. Existem outras propostas que não obedecem essas características. Então, elas não têm essa característica de ter sido construída em cima de um conjunto consistente e ter essa preocupação de ser refutável. Então, se eu tenho uma teoria e ela me diz, olha, se eu olho o teu mapa astral, tu vai ter essa característica. Aí tu vai me dizer, não, mas eu não é bem assim que eu sou. Daí, não, mas é porque além da posição do planeta, tu tem que olhar o ascendente, né? E aí tu começa a remendar. Não E dá para sempre refutar nunca. tu não consegue refutar, porque sempre tem uma via de escape. Então essa é uma das características da pseudociência. Normalmente ela é irrefutável. A pessoa sempre arranja uma desculpa. Tem um exemplo famoso, o James Randi, é um mágico, ele está por volta dos 100 anos agora, um mágico famoso, americano, e ele tem um prêmio de $1 milhão para quem se apresentar com qualquer capacidade estranha, assim, olha, eu consigo enxergar através da parede. O que eles fazem? Se tu conseguir demonstrar isso, tu ganha. E o que é demonstrar? Eles estão... Tu, Damien, diz, olha, eu consigo observar através da parede. Daí a gente diz, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste simples. Se a gente colocar 5 objetos aqui atrás da parede e tu adivinhar 2, a gente concorda que tu consegue enxergar. Tu, que está fazendo a proposta, tu concorda com isso? A pessoa diz, sim, eu concordo. Ou seja, eles estabelecem um experimento que todo mundo concorda. Até hoje, nunca ninguém passou. Praticamente, nunca ninguém passou dessa fase inicial, onde eles fazem um experimento simples, só para descartar os malucos, né? Eu acho que nunca ninguém passou dessa fase inicial. Se passaram, foram muito poucos. Mas o que acontece normalmente? Mesmo que a pessoa tenha concordado com aquele experimento, dizendo, olha, se acontecer isso, é prova que eu tenho, e se não acontecer, é prova que eu não tenho tal capacidade. Todo mundo concordava. A pessoa ia lá, fazia o teste, não passava, dava um tempinho, ela começava a achar desculpas. Mas foi porque tinha muitas pessoas com pensamento negativo em volta, isso abalou minha capacidade. Então, a pseudociência tem sempre essa característica. Você sabe... Ela acha uma desculpa. Jefferson, eu tenho até uma dúvida, independente de quem acredita ou não, e eu respeito, né, em OVNI, essas coisas, mas sabe uma coisa que eu acho engraçada? É que antigamente não tinha tanta câmera, tanto celular, e se via muito OVNI. E hoje, com todos os celulares, todo mundo tem uma câmera, o negócio não se vê mais tanto OVNI, não se filma tanto quanto se filmava antigamente. O que aconteceu? É meio discordante isso, né? Isso, é discos voadores, o pé grande, todos esses fenômenos, né, que eles sempre são baseados em alguns registros. E esses registros, mesmo com as máquinas super boas que a gente tem, quando aparece hoje, ainda continuam aquele objeto desfocado lá longe. Tem uns quadrinhos muito bons americanos que se chama XKCD. E aí ele coloca um gráfico que diz o número de avistamentos, de filmagens de discos voadores em função do tempo, né?
E aí tu vê que quando surgem os telefones celulares, dá uma diminuída assim, ele vai diminuindo, porque não tem mais desculpa, né? Aham. E aí depois a curva dele começa a crescer de novo e aí ele diz, aqui apareceu o Photoshop. Né? Então, quando os telefones e as câmeras se popularizaram e melhoraram, desapareceram os vídeos. Mas depois voltou o Photoshop e aí tudo voltou E eu à acho que normalidade, né? e voltou também. Isso é engraçado, né? A gente está com certeza na fase mais avançada de ciência que a gente jamais teve, né, da humanidade. E ao mesmo tempo a gente vê coisas impressionantes, pelo menos no meu ponto de vista, como o movimento terraplanista, movimento anti-vacina, e tantas outras coisas. Eu não, para mim, assim, é muito difícil entender, independente do que se acredita ou não, mas, por exemplo, o movimento terraplanista desse, a impressão que eu tenho é que as pessoas elas querem aparecer, elas querem ou fazer parte de um grupo, ou tá num time para brigar contra outro time, porque não é possível que as pessoas realmente. Eu acho que isso é uma desculpa para você fazer parte de um time. Isso é a impressão que eu tenho, mas você, com certeza você sabe isso bem melhor que eu. Isso é uma necessidade básica do ser humano, Uhum, né? Que é pertencer a uma comunidade. Então, essa comunidade pode ser o time de futebol, pode uhum. ser a tua igreja, ou pode ser um grupo que se une por alguns interesses comuns, né? Então, certamente tem essa componente de comunidade na Terra, no movimento da Terra plana. E esses movimentos, há bastante tempo atrás, eles não tinham esse processo de amplificação que a internet permite, né? Então, por exemplo, antigamente, se tu inventava uma teoria tua, né? Tu conseguia propagar ela para algumas pessoas em volta, mandava uma carta, eventualmente escrevia um livro. Mas hoje bom, e muitos desses movimentos morriam porque eles não encontravam, eles não tinham ressonância com ninguém. Hoje em dia, todo mundo consegue desenvolver uma teoria conspiratória, colocar na internet, e isso é amplificado pela internet. E tu acaba encontrando outras pessoas que pensam parecido, que concordam, e o movimento consegue subsistir. Coisas que antigamente não aconteciam. Então, o que a gente vê hoje é que não importa se uma determinada teoria foi desbancada, Uhum. né, ela não desaparece. Porque vai continuar existindo um conjunto de pessoas que acreditam naquilo tão fortemente e não importa a quantidade de evidências que tu apresenta contra, né? A gente tem exemplos acontecendo o tempo todo. A Terra plana talvez seja o caso mais gritante, porque mesmo para pessoas que não fizeram curso de física, que estudaram muito, não tem dúvida de que a Terra é um globo, né? Uhum. Existe muita coisa hoje em dia que funciona baseado no fato da Terra ser um globo. Uma delas é o fato de ter Dia satélites e que fazem noite. funcionar o GPS. Aham. Tá? Então, a Terra plana, ela é inconsistente em si mesma. Ela não... Todas as consequências que eu posso tirar, existem listas gigantescas disso, elas me dão previsões bem simples às vezes, que não são observáveis, ou que a gente, quando observa, vê o contrário. Então, a Terra plana, ela é algo que foi... E é por isso até, né, que a Terra plana foi descartada há 2000 anos. Os gregos já Uhum. sabiam que a Terra não era plana. Mas isso não impede a pseudociência, a anticiência da Terra plana de subsistir. Então, o que a gente vê hoje é, não importa o esforço que a gente faça, né? É como uma postagem falsa feita na internet. A pessoa faz a Verdade. postagem falsa, deixa um dia e depois diz: ah, me arrependi, isso não é verdade, e retira. É tarde demais. É. Aquela postagem, ela já foi copiada, ela já foi propagada,
e vai ter um grupo de pessoas que vai continuar divulgando aquilo, não importa o que aconteça. Com as pseudociências é a mesma coisa. Até é um pouco como sustentáculo para essa sensação de pertencimento, né? De pertencer a uma comunidade. E uma coisa interessante, existem várias pessoas que são muito inteligentes e não tiveram... É isso que eu ia te falar. Exatamente, era isso a próxima. Eu ia falar, cara, tem gente, eu vejo isso, eu tenho amigos, caras muito inteligentes, muito cultos e com formação até acadêmica. E os caras, por exemplo, vou até entrar numa seara que muita gente vai me criticar, mas, por exemplo, a homeopatia é uma pseudociência, não é? É uma pseudociência. É uma pseudociência. E, cara, e as pessoas acreditam nisso e falam que é um absurdo eu não acreditar. E é difícil, porque são pessoas cultas e pessoas... como que essas coisas às vezes conseguem pegar o pessoal? A homeopatia ela é interessante porque ela tem vários ingredientes das pseudociências clássicas, né? Então, ela não foi descoberta como a ciência normalmente é. Então, a gente normalmente começa vendo algumas correlações no mundo. Ah, eu vi isso e depois eu vi aquilo, né? Então, talvez tenha uma conexão entre essas duas coisas que aconteceram uma depois da outra. Às vezes é só o acaso, né? Mas às vezes não, às vezes aquilo realmente causou. A homeopatia não foi assim. O Hahnemann, que foi o inventor da homeopatia, ele tinha 2 princípios. E esses 2 princípios, eles não eram baseados em nenhuma observação. Então, um desses princípios é o igual cura igual. Então, para decidir qual vai ser eu chamo de poção. Como é que eu vou preparar a minha poção homeopática? Então, agora tu me diz, eu estou com dor de barriga. Qual é a melhor poção, qual é o melhor tratamento homeopático para dor de barriga? A proposta do Hahnemann era a seguinte: eu pego uma pessoa saudável, né, e digo para ela, eu moí essa pedrinha aqui e tu come. Agora tu me diz o que tu sentiu. Eu senti dor de barriga. Tá? Então, isso funciona. Então, se aquilo ali causou aquele sintoma numa pessoa saudável, agora entra o segundo princípio. Se eu pegar aquela pedrinha e diluir muito, aquilo vai virar um remédio para aquele sintoma. Então, agora ele pega aquela pedrinha, dilui. Então, eu tenho 2 problemas aqui. Primeiro, de que esse princípio de igual por igual não tem sustentação. Né? Não é baseado... Sustentação científica. Não tem sustentação científica. Mais do que isso, não tem sustentação empírica, não é baseado na experiência. A homeopatia, do jeito que ela foi proposta há mais de 200 anos pelo Hahnemann, ela continua. Esses princípios continuam sendo propostos sem nenhum mecanismo por trás. A ciência, ela às vezes até observa alguns fenômenos e diz, eu não sei como isso acontece, eu não sei o porquê. Não sei explicar. Não sei explicar, não sei o que está por trás, o mecanismo. Mas eu tenho certeza que acontece porque tu vai lá e faz experimentos chamados controlados. Então, se eu pegar com 2 grupos de pessoas e der para elas, né, um comprimido, sem que a pessoa saiba que comprimido, se aquele é o placebo, né, o que não tem o remédio. Então, eu divido em 2 grupos, um para receber o remédio que eu estou testando e um que vai receber uma cápsula igualzinha, mas que não tem efeito nenhum, que é o placebo. Então, quando a pessoa não sabe o tratamento que ela está recebendo, ela não vai ter influência, né, da sua vontade, né, do seu desespero. Se o remédio não funciona, esses 2 grupos vão ter os mesmos resultados. Se eu notar uma diferença considerável, né, e esses grupos, então, precisam ser razoavelmente grandes, é porque tinha alguma diferença neles.
Bom, a homeopatia não faz esses controles. Bom, então, quando a pessoa não sabe o que está recebendo, é um experimento que a gente chama de cego. Uhum. Mas não é bom o suficiente. A pessoa que está dando Também não pode saber. também não pode saber, porque tu sempre passa alguma coisa. Né? Tu Uhum. sempre dá uma pista, Um mesmo viés, né? tem sempre um viés por trás, inconsciente, normalmente. Então, a maneira como os testes são feitos foi sendo aperfeiçoada. Aí se passou a ter o duplo cego. A pessoa Uhum. que recebe, a pessoa que ministra, elas não sabem o que tem ali. Isso já é um teste muito melhor. Depois, quem vai receber, o grupo que vai receber, tem que ser escolhido ao acaso. Porque se eu vou escolher a quem vai participar do meu experimento, eu já Uhum. posso ter um viés. Tem muitos experimentos que foram descartados porque as pessoas foram escolhidas e automaticamente, sem saber, o pesquisador escolheu uma pessoa que era ou mais doente do que a média, ou mais saudável do Isso. que a média, isso já inverteu. E hoje em dia existe o triplo cego também, que existe uma manipulação inconsciente, às vezes, dos dados. Uhum. Então, a pessoa que vai analisar os dados, ela também não sabe qual é o grupo placebo e qual é o grupo que recebeu o remédio, para ela também não induzir, Entendi. né? Então, assim, decidir quando uma coisa funciona ou não é complicado, sutil, mas precisa ser feito. E isso dá para fazer até sem saber como o remédio funciona. Então, mesmo que a gente não tivesse uma explicação para a homeopatia, a gente pode fazer esses experimentos controlados, cuidadosos, para pelo menos saber se ela funciona ou não. Uhum. Foram feitos e não funciona. Né? Ah. Então, aí entra o segundo problema, que é esses princípios, além deles não serem baseados em observações, eles vão contra o que a gente sabe de física e química. Se eu fizer as diluições que são ditas, Uma vez né? eu vi vocês até falando que a diluição é tipo uma gota de água num oceano. É um negócio absurdo, assim, que não faria efeito Então, nenhum, né? esse é o exemplo, quando eu dou aula de termodinâmica, esse é o exemplo que eu faço na primeira aula, Uhum. para passar um pouco a ideia desse 10 na 23 que a gente sempre estuda, né? Esse número que aparece toda hora, para mostrar o quanto ele é grande. Então, o exemplo é o seguinte: imagina que tu pega um copinho, né, de água e tu bota uma marquinha em cada uma das moléculas ali daquele copo, Uhum. tá? Aí tu vai lá e despeja esse copo no meio do oceano e mistura. E aí tu junta a água do Atlântico, do Pacífico, do Mediterrâneo, a água Uhum. que está embaixo da Terra, toda a água do planeta. Mistura bem. E depois tu recolhe um copinho do mesmo tamanho. Como está bem misturado, não importa aonde tu vai recolher, vai dar sempre a mesma coisa. Uhum. Aí a pergunta é, bom, tu pegou um copinho desse tamanho e misturou em toda a água do planeta. Então a pergunta é, quando eu recolher de novo esse copinho, quantas moléculas que estavam no meu copo original vão estar nesse copinho? A gente consegue fazer uma continha ali, pegando uns dados lá na Wikipédia, Uhum. e, surpreendentemente, esse número não é zero. Né? Eu vou ter, aí depende dos números que tu usa, de 10 a 1000 moléculas, mais ou menos, para mostrar como era grande o número de moléculas que estava ali Naquele naquele copo. copo. Tá? Aí eu faço um exemplo parecido com a diluição que se costuma fazer na homeopatia. Uhum. Eu pego esse copinho e misturo isso aqui num volume 10 vezes maior de água. Tá? Ou seja, eu monto um copo agora que é 9 pedaços de água e um pedaço, um décimo, daquele meu copo original. Fiz uma diluição 10%. E aí eu repito, diluo 10% e faço isso 30 vezes. A pergunta é, depois que eu faço essa diluição 10%, repito ela 30 vezes, quantas moléculas do meu copo original eu tenho agora? Uhum. E o resultado é nenhuma. Eu precisaria tomar
10 milhões de copos diluídos para ter a chance de engolir uma molécula. Ou seja, a diluição que se faz na homeopatia, ela é muito maior, muito maior do que diluir em todo o oceano. E a gente sabe da física e da química que não tem como um efeito ficar mais forte quanto mais diluído é o que eu estou tomando. Se eu diluir ele, ele fica mais fraco. A homeopatia diz que ele fica mais forte. Então, para a homeopatia funcionar, a nossa física, a nossa química teria que não funcionar. Não funciona. E o que poderia acontecer se o efeito fosse real? Mas o efeito, ao mesmo tempo, não é real, né? O que complica tudo isso é que a homeopatia ela é uma especialidade médica, né? E aí tem todas as complicações que isso traz. Não, e é isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, a homeopatia está em alguns cursos superiores, se eu não me engano, né, em faculdades. Como que ela consegue chegar, teoricamente, no meio que deveria ser o mais científico, que é o meio acadêmico? E eu não sei se foi a homeopatia ou astrologia que eu ouvi dizer que uma vez a sociedade de homeopatia ou de astrologia processou alguém que criticou. E isso é engraçado, mas é uma coisa perigosa, porque eu tenho um amigo meu que é juiz de direito, e ele até conta essa piada, ele fala, sabe qual a diferença do médico e do juiz, né? Aí eu perguntei, não, qual que é? Ele falou, porque o médico acha que é Deus. E o juiz tem certeza que é Deus, né? Então você imagina você cair na mão de um juiz, por exemplo, que acredita em astrologia, ou se trata com homeopatia, e você toma um processo. Como é que faz isso? E a divulgação científica entra muito nisso, né? Isso é muito perigoso. Eu acho que tem que ficar bem claro que toda ideia ela tem que poder ser criticada enquanto ideia, né? Uhum. Eu posso e qualquer ideia, eu posso falar criticamente de qualquer político. Eu tenho que poder falar criticamente de Ter essa qualquer liberdade. político. Eu tenho que poder falar criticamente de qualquer ideia defendida por uma religião Uhum. ou de ciência, porque são ideias. Eu não estou ferindo os sentimentos das ideias. O que eu não posso fazer é agredir as pessoas. Então, tem uma separação muito clara entre discutir uma ideia e ofender uma pessoa. Até porque cada um acredita no que quer, No que né? quiser, né? E a pessoa não pode alegar que se sentiu ofendida porque a sua crença foi atacada. Porque né, tudo tem que poder ser discutido. Bom, aí a questão de por que a homeopatia chegou nesses altos escalões, né, da ciência, nem todo médico é cientista. Existem aqueles médicos que fazem ciência, como eu tinha descrito antes, usando o método científico, mas a maior parte dos médicos faz clínica e baseia muito das suas, né, do que ministra, do que decide fazer em função dos resultados clínicos. Só que a experiência clínica, ela tem todos os defeitos que o método científico tentou minimizar ao introduzir os experimentos controlados. Porque quando eu trato alguém com cloroquina, por exemplo, como é que eu vou saber se a pessoa se curou depois de uma semana? Porque aquela era a evolução natural da doença, porque a maior parte das pessoas que pegam o coronavírus se curam naturalmente, né? E talvez até tivesse se curado antes. E Tem junto que com fazer a o duplo cloroquina, cego, né? claro, junto com a cloroquina, ela tomou mais 200 remédios, né? Qual deles, se algum deles, foi o que curou? E no mundo médico existe muito disso, né? De enxergar essas correlações e achar que isso envolve uma causação mais forte. Então, bom, então nem todo médico é cientista, né? E nem todo médico consegue fazer essa separação. E depois tem aquele efeito de comunidade também que a gente tinha conversado antes, né? Comentado. Mas em alguns países isso já está sendo revertido, né? Em outros países ainda a gente está um passo atrás, né? O Brasil é um desses países. Uma das coisas que eu também acho que confunde as pessoas, eu vejo pessoas que
defendem muito ferozmente isso, muita gente não sabe diferenciar o que é fitoterápico também do que é homeopático, né? Exatamente. É, Porque fitoterápico, ele pode funcionar, né? Que claro. são coisas, por exemplo, tiradas de plantas, essas coisas que até muitos remédios são descobertos por causa disso, né? As próprias comunidades indígenas, né? É Exatamente. diferente. A pessoa acha que é da planta, é homeopático. Não é. Homeopatia é um processo de diluição feito daquela. E fitoterápico é outra coisa, né? O fitoterápico, em geral, ele foi escolhido, aquela planta foi escolhida para tratar uma determinada condição, exatamente usando um método de tentativa e erro, que é essencialmente um método científico. Uhum. Né? A gente tentou e para isso funcionou e para aquilo não funcionou. Existem muitas descobertas que são feitas exatamente assim, né? São consultadas algumas comunidades que têm esse conhecimento ancestral e dali se tira uma primeira informação, mas isso não é suficiente. Depois a gente precisa testar se aquilo de fato funciona, em que dose, etc. Então, o fitoterápico, em geral, é algo que funciona e normalmente ele não tem essas altas diluições que a homeopatia tem. A homeopatia, ela está baseada, e é por isso que eu considero uma pseudociência, que tem mais uma etapa que eu não mencionei, que é a seguinte: a cada vez que eu faço uma diluição, é preciso energizar aquela solução. Então, aquela poção ela é agitada na direção vertical, na direção horizontal e para frente, para trás. Então, a cada diluição, isso é repetido. Não existe uma explicação para que isso precise ser feito. Então, sabendo que não sobra nenhuma molécula ali naquela poção, né? Aí precisa se achar uma desculpa, uma explicação. Aí o que se diz bom, essa agitação que se faz com que a água tenha memória de que aquelas moléculas passaram por ali. Bom, se tudo que se agitar na água deixar a memória, né, eu não bebo mais água, né? Até você falou uma coisa, desculpa te interromper, mas que é outro. Isso eu acho que assim, a gente ouve muito e tem gente que entende que é uma forma de expressão. Eu uso, por exemplo, todo mundo usa, falar, não tá com uma energia muito boa aqui, esse tipo de. Mas, assim, fisicamente, uma coisa é você falar no dia a dia de forma informal, mas existem. Você fala energizar, mas existem o quê? Existem 3, 4 tipos de energia, né, que a ciência descobriu até hoje. Não existem, tipo, a minha energia não tá boa ou a energia daquele lugar tá ruim. Existe energia, o quê? Elétrica, energia... Existem essas 4 forças na natureza, né? E normalmente Quais são? mais formas. Força gravitacional, eletromagnética, nuclear forte, nuclear fraca, né? E cada uma tem o seu intervalo de atuação. As que a gente sente normalmente são a gravitacional e a eletromagnética. Mas quando a gente fala de energia, mesmo na física, existem várias formas. A energia cinética, a energia potencial, mas todas essas energias, elas têm uma definição clara, um contexto claro e uma maneira de ser medida que não depende de se sou eu ou se é uma pessoa lá do outro lado do mundo que tá medindo. Essa é uma das características da ciência. Não importa quem está fazendo. Não importa se sou eu, né? Aliás, isso é fundamental, porque é fundamental que qualquer coisa que eu faça possa ser repetido por alguém. Bom, quando a gente entra na nossa vida cotidiana, a gente usa analogias, a gente usa metáforas, a gente usa expressões que podem até ter uma origem e até talvez façam algum sentido cientificamente, mas que não são mais. Quando eu falo, eu estou sentindo uma energia negativa, uma energia positiva, não quer dizer que eu estou inventando completamente. Isso é uma medida do meu estado de espírito. Lógico. Né? Então, é uma analogia. Né? Não é algo mensurável. Mas eu acho que é dessas analogias, desculpa, nessas analogias
que esse pessoal entra, por exemplo, na coisa da quântica, Claro, física quântica, né? claro. A quântica é um dos exemplos Tradicional. mais, É. mais claros, né? Quando a gente estuda quântica, mesmo, por exemplo, eu estou numa área da física que praticamente não usa a mecânica quântica porque ela é uma área clássica, né? Os efeitos Uhum. quânticos não são importantes. Mas até o final do doutorado, eu fiz pelo menos no mínimo 6 cursos semestrais de mecânica quântica. E Uhum. para fazer alguns. Você é quase um coach quântico. Eu sou um colchão quântico, mas. Um coach quântico. E para fazer alguns desses cursos, antes dele, eu tive que fazer umas disciplinas de matemática, porque a matemática da mecânica quântica, ela é muito complicada, ela é muito avançada. Então, não tem como a gente aprender e usar a mecânica quântica sem evitar essa matemática, né? Uhum. Então, toda vez que eu falar de mecânica quântica sem usar matemática, eu posso estar fazendo divulgação científica, mas eu não estou fazendo algo de muito profundo. Uhum. A mecânica quântica, essa física quântica, que é o que os coaches Uhum. apregoam por aí, ela não tem nenhuma realidade experimental, nenhuma realidade física, ela não tem nada a ver com a física quântica dos físicos. Todos os físicos que dão dignidade ao nome de físicos, né, eles têm úlceras desenvolvidas nos últimos anos só de Uhum. ouvir esses discursos, né? É realmente doloroso ouvir o que fizeram com a mecânica quântica. Cura A quântica, cura né? quântica não existe. Não existe É. cura quântica, né? A cura quântica que pode existir é algum método em medicina de imagem, de bombardeamento, de radioterapia, tudo isso pode ser que use algum fundamento quântico. A cura quântica com o nosso pensamento positivo não tem nada a ver com a física, com a mecânica quântica dos físicos. Ela é algo completamente inventado, Uhum. né? E tem muita gente que ganha dinheiro com isso. Tem, não, Não todos, mas tem vários que ganham. é verdade. Você sabe que eu lembrando do negócio, voltando ao negócio do terraplanismo, lá outro dia eu vi uma teoria, fiquei até triste de saber que eu fui enganado, porque eu já fui para a Finlândia umas 15 vezes, inclusive não só de avião, já atravessei da Suécia para lá de barco, já atravessei da Estônia para lá, fui e voltei, e eu vi que tem uma teoria falando que a Finlândia não Não existe, existe. Essa é uma né? das minhas preferidas, assim. Uhum. Eu, eu não sei quantas pessoas acreditam nela, mas uma vez que ela aparece na internet, sempre vai ter um grupo de pessoas que vai acreditar. E a explicação é de que os russos e os japoneses queriam um lugar onde eles pudessem pescar baleias e outros peixes aí em extinção sem que ninguém incomodasse eles, né? Uhum. Então, eles modificaram o GPS para as pessoas acharem que elas estão ali, né? Quando elas, na verdade, estão num pedaço da Suécia lá, inventaram uma língua. Todo mundo acredita que existe a Finlândia, mas ali naquela região eles estão pescando e ninguém está incomodando eles. Mas pelo menos os finlandeses existem. Mas eles são suecos, eles estão na Suécia. Entende? Bom, então menos mal, porque eu tenho um monte de amigo lá, pelo menos eles existem. Não, Mas esse é o problema. As teorias, as pseudociências, elas não desaparecem. Não tem evidências que tu pode dar para as pessoas que sejam suficientes para fazer todo mundo acreditar que a Finlândia existe. Vai ter sempre lá alguns que não vão acreditar e vão manter. As pseudociências, elas se acumulam só. A gente vai ter que aprender a conviver com isso. E agora, o que você falou, o negócio da divulgação. Eu lembro que meu pai foi casado com uma mulher, quando ele se separou da minha mãe, e o vô dela tinha um livro lá de... Até eu era moleque, eu peguei para lá e falei, nossa, que maluquice, era um livro de metafísica. E o livro, uma maluquice, né? Mas tinha um tipo, sei lá, ele fez uma tiragem, porque era um sonho dele, e ficava na garagem, tipo, 1000 livros. Só que ele não passava para frente, porque as pessoas não tinham interesse. Tá? Hoje em dia, você não precisa ter interesse, você joga na internet, o que tem o lado bom, né? Mas tem esse lado.
E aí eu vejo, por exemplo, cara, o que você vê hoje em dia de documentário famoso de pseudociência cresceu muito. E quando você vê um filme, por exemplo, eu lembro quando eu era mais moleque, O Segredo, que é um filme totalmente pseudociência. Sim. Cara, ele é persuasivo, você fica com vontade de acreditar naquilo, né? Quando você tá com um pouco menos de pensamento crítico, você fala, nossa, mas isso faz sentido, isso é legal, porque eles não são. Eles sabem explicar o negócio e sabem fazer você acreditar naquilo, tem uma boa argumentação, né? É a mesma coisa que acontece com aqueles documentários que ficaram muito famosos e livros na década de 70, 80 ali sobre deuses astronautas, Uhum, né? uhum, Então, tu sempre, ou discos voadores, tu sempre consegue, escolhendo o que tu vai mostrar, uhum, escolhendo a versão que tu vai apresentar, tu sempre consegue fazer um argumento persuasivo e convencer as pessoas. Se tu me der qualquer coisa, eu te monto um texto, um artigo, inventando coisa, uhum, escondendo outras, né? Selecionando. Eu consigo montar uma história coerente e convincente sobre qualquer coisa. uhum, Então, o Segredo e o Quem Somos Nós, que veio um pouquinho antes, eles são, sim, muito persuasivos porque eles mostram só parte do contexto. Por isso que é fundamental, e isso é uma das coisas que o senso crítico, o ceticismo, ele nos ensina, quando a gente recebe alguma coisa, seja em formato de documentário, de filme, de postagem, né, de WhatsApp, não importa quem está assinando, quem está dizendo, quem está nos enviando. E a gente precisa verificar. Claro que tem coisas que, né, para dizer, olha, o meu cachorro morreu, né? uhum, Nosso cachorro morreu há pouco. Se eu conto para ti isso, tu não vai dizer não acredito, me uhum, mostra evidências. Não, é uma coisa simples que acontece com frequência, então basta pouca evidência para tu acreditar. Mas à medida que a coisa que está sendo dita vai virando mais extraordinária, tem a frase famosa do Carl Sagan, né, de que alegações extraordinárias exigem evidências também extraordinárias. Quanto mais forte é a minha alegação, mais evidências eu preciso coletar para convencer as pessoas. Então, não importa muito de onde vem a informação que eu recebo, é fundamental a gente parar, dar um passo atrás e dizer, bom, vamos ver o quanto disso é verdade. Essa pessoa disse isso, ela disse, né, porque a gente recebe uma frase recortada. Essa pessoa disse essa frase, então a primeira coisa é, bom, vamos lá atrás e vamos ver se ela disse essa frase. Bom, ela disse. Mas o que ela disse antes e o que ela disse depois? Né? Qual é o contexto? Né? Às vezes as pessoas escolhem mal as palavras e uhum, vendo uma frase fora de contexto tem um significado e dentro do contexto a gente consegue realmente entender o que a pessoa está dizendo. Então a gente precisa ir às fontes originais. Né? Então isso é cada vez mais importante. A gente está numa fase, né, onde a desinformação, né, a tal infodemia, né, que são epidemias de desinformação, uhum, elas estão atingindo escalas que nunca foram atingidas. Né? É como, né, se tu começa a soltar areia, né? Aí tu faz uma pilha de areia, e aí tu vai soltando um grão de cada vez. Né? Daí a pilha vai crescendo bonitinho. Até que ela chega num tamanho que às vezes eu solto um grão e esse grão rola, mas outras vezes eu solto um grão e ele gera uma avalanche, às vezes muito grande. Né? uhum, Isso aqui na física a gente chama de estado criticamente organizado. Né? A pilha chegou naquela altura, ela não passa daquela altura porque ela começa a escorrer e ela está numa situação que um grão pequenininho pode gerar uma avalanche média, uma avalanche grande, às vezes uma avalanche muito grande. E esse é o efeito que a desinformação tem no mundo de hoje. Né? Pequenas inverdades, pequenas fake news que são propagadas, às vezes elas morrem, às vezes elas vão
virando uma bola de neve muito grande e se espalham e fogem do controle. A gente vive num mundo hoje que é altamente suscetível à desinformação. Né? Qualquer um hoje pode manipular uma imagem, inventar uma frase, distorcer um vídeo, recortar, espalhar, dizer o que quiser. E isso é amplificado, né, pela internet. Então, desculpa. Não, uma coisa também que, por exemplo, como jornalista, o pessoal fala, você tem que dar espaço para os dois lados falarem, mas queria te perguntar por que você não necessariamente precisa dar espaço para os dois lados sempre numa teoria? Bom, o dar o espaço, por exemplo, o nosso podcast. Né? Se a gente, às vezes, alguns nos criticam isso. Bom, vocês estão falando aqui de discos voadores e vocês não trazem um ufólogo. Bom, só que os ufólogos têm muito mais espaço na mídia do que a gente. Né? Então, se dá espaço para o outro lado, mas não precisa necessariamente ser a gente. Né? Então, isso é uma coisa. Ninguém está proibindo o astrólogo, o ufólogo, o homeopata de se manifestar, a gente só não está dando uma plataforma para eles. Depois existem aquelas situações onde é falso dizer que existem dois lados. É verdade. Sempre existem opiniões contrárias. Se eu pego, por exemplo, as mudanças climáticas. As mudanças climáticas, 99, eu já esqueci a fração, era 99, alguma coisa, das pessoas que trabalham com mudanças climáticas, né, meteorologistas, geólogos, que são especialistas nisso, estão de acordo de que existe um aquecimento global, esse aquecimento global provoca variações climáticas que podem, às vezes, ser mais frio ou mais calor, ou tempestades. Dentro dos especialistas não há controvérsia. Não existem dois lados. Existe consenso. Quando a gente fala em consenso científico, a gente não está dizendo que os cientistas concordam. A gente está dizendo que as evidências concordam. Não são as pessoas, são as evidências. A grande totalidade das evidências apontam para isso. Então, se eu vou fazer uma matéria sobre mudanças climáticas, não faz nenhum sentido trazer um negacionista climático. Que fala que não está tendo aquecimento global. Mesmo se ele seja científico, ele é a minoria da minoria da minoria, né? Porque isso mostra uma falsa controvérsia. Isso vai passar a impressão para o público que é 50-50. Que é 50-50, que aquilo ali tem o mesmo peso. Existem controvérsias científicas que são genuínas, mas não é o caso. Não faz sentido, quando vai ter um eclipse, eu trazer um astrofísico e, ao mesmo tempo, trazer um astrólogo. Então, a imprensa, uma das responsabilidades, e isso é algo que os jornalistas vêm debatendo recentemente, dentro das responsabilidades dos jornalistas, quando que eu tenho que dar espaço para uma opinião contrária e quando essa opinião contrária é ou não representativa. Se ela não é representativa, não precisa dar espaço. Então, consensos vão sendo construídos quando evidências se acumulam. E a gente precisa aprender a ouvir os especialistas. Não é ouvir uma pessoa, é ouvir o conjunto de especialistas, né? E, de novo, a gente vive num mundo hoje onde a ciência ela não vem sendo ouvida. Né? A gente precisa, da mesma maneira que... Mas você não acha que isso até talvez seja uma falha da comunidade científica de saber divulgar, porque esses documentários de pseudociência são muito saborosos, né? Para quem não tem, né, tanto entendimento da ciência. E a ciência, em geral, ela é um pouco mais árida e muitas vezes, não é o caso de vocês, claro que é um podcast que divulga, mas muitas vezes eu acho que a comunidade científica tem dificuldade nessa divulgação, de ter uma empatia também com o público que não entende de ciência e falar num jargão mais simplificado. É assim,
a gente não pode querer e não pode exigir que todos os cientistas façam divulgação, Claro. porque fazer divulgação não é simples, né? A gente está há 10 anos fazendo o podcast e foi algo que foi sendo aprendido a fazer, né? Como é que... E ainda eu acho que tem muito a ser melhorado, muito, muito mesmo. Então, da mesma maneira que a gente não pode exigir que todos os médicos saibam fazer divulgação, porque a gente precisa que os médicos fiquem lá fazendo medicina, né? A gente precisa dos cientistas que só fazem ciência, Claro. mas a gente precisa incentivar que exista uma interface de pessoas que tiveram treinamento em ciência, mas que não desenvolvem atividade de cientistas, né? E são bons comunicadores. Existem pessoas que fazem as duas coisas bem, mas existem pessoas que têm vocação para divulgação. Então, a gente precisa ter incentivos para que divulgação científica seja mais feita e bem aceita na comunidade. A gente precisa ensinar todo mundo, né? Aos cientistas, a gente precisa ensinar comunicação e aos comunicadores, a gente precisa ensinar ciência. Né? E trazer esses dois grupos um pouco mais próximos. Então, isso é parte da equação, essa deficiência que a ciência tem em comunicar não só seus resultados, mas principalmente seus métodos, que é fundamental. Mas a outra variável nessa equação é a seguinte: quando a gente vai fazer um tratamento médico, a gente quer que esse tratamento seja baseado em evidências. A gente quer uma medicina baseada em ciência, baseada em evidências. O cara, a gente quer resultado, né? E que me garanta que tem algum resultado por trás, né? Então, se o cara me disser, olha, eu vou jogar essa água no pôr do sol, olhando para o sul, com um pozinho, isso vai curar o teu câncer? Eu vou dizer, tudo bem, tá? Mas eu vou procurar um médico que vai me fazer um tratamento mais baseado em ciência. Da mesma maneira que a gente tem medicina, e que a gente quer e deseja medicina baseada em ciência, a gente precisa urgentemente de política baseada em evidência. A gente tem poucos recursos. Esses recursos, então, existe uma decisão política onde eles vão ser usados. Eu preciso que isso seja baseado em evidências. Agora, a gente está numa situação onde o Ministério da Saúde tem poucos recursos e estão gastando recursos em tratamentos que não têm comprovação. E as evidências que a gente tem apontam que esses tratamentos são até prejudiciais para quem está com o coronavírus. Então, o que a gente quer? A gente quer que a ciência e os especialistas e os cientistas sejam ouvidos. O consenso desses cientistas. Os cientistas ao redor do mundo, não precisa ser os cientistas brasileiros se alguém desconfia que eles têm outros interesses. Vamos via a comunidade internacional, vamos via a OMS. Né? Então, a gente tem que conseguir separar a ideologia, porque a ciência não tem ideologia. O cientista tem ideologia, mas a ciência mostra o mundo e, infelizmente, o mundo é o que ele é. Ele não vai deixar de ser daquele jeito só porque a gente não acredita nele. O universo, ele não está nem aí porque a gente acredita. Né? Ele é o que ele é. E a gente tem que aceitar isso e exigir que os nossos políticos, né, usem a ciência na medida do possível. Né? Porque você falou uma coisa que é verdade. A fé de cada um, a ciência não é contra a fé, né? Pelo menos no meu ponto de vista, não é contra a espiritualidade de cada um e não é contra a ideologia de cada um. Todo mundo tem isso. Outro dia estava relendo até um livro que chama O Poder do Mito, do Joseph Campbell, e a gente tem mitos e a gente precisa disso como ser humano desde lá dos primeiros tempos. Mas eu acho que é a história que eu conto para mim mesmo, né? Então, por exemplo, a minha crença pessoal, eu posso até que eu quiser, mas ela é uma escolha minha. Eu não posso querer que ela seja fato. Então, por exemplo, se eu acredito em Deus, é uma escolha minha pessoal, não é? Isso não é um fato, né? A ciência não comprovou. E eu posso ter fé, mas eu não posso querer impor isso para uma pessoa que quer se tratar como, por exemplo, se eu não quiser me tratar com a ciência, é uma escolha minha, mas
você tem que, acho que as pessoas elas têm que entender, fazendo um disclaimer, que não é uma briga de ciência contra a espiritualidade, mas só deixar claro o que é uma coisa e o que é outra coisa, né? Exatamente. Cada um tem o seu conjunto, né, de crenças e os seus pontos cegos, né? E normalmente tu não está muito interessado em demonstrar as tuas crenças, até porque elas são crenças. O que tu não pode fazer é assumir que essas crenças elas devam ser compartilhadas por todo mundo. Eu não posso impor às outras pessoas o que para mim eu aceito, né? Eu não preciso, as minhas crenças, ninguém precisa me provar que tal coisa existe ou não existe, porque eu acredito nisso, né? Mas a pessoa do lado, ela pode dizer, não, mas para eu acreditar nisso aí, eu preciso de mais evidências. Né? Ou eu não acredito nessa mesma coisa que tu acredita, porque para mim isso não faz sentido. E essa posição tem que ser respeitada da mesma maneira que a pessoa que aceita aquilo, né? Então a gente tem que aprender a viver sendo tolerantes com as crenças dos outros. A única coisa que a gente não pode aceitar é a intolerância. Então, a gente não pode ser tolerante com a intolerância, né? Esses a gente precisa fazer alguma coisa. Mas a ciência, ela não ataca a espiritualidade de ninguém. A ciência tenta mostrar, da melhor maneira possível, como o mundo externo funciona, né? Depois é função de cada um compatibilizar as suas crenças com aquilo que o mundo é, né? Claro que se eu tiver uma crença que é incompatível com o que o mundo me apresenta, ou eu abandono essa crença, ou eu tenho que fazer uma explicação complicada ali para salvar tudo, né? Mas aí cada um faz o seu trabalho interno ali, né? Ou compartimentiza as coisas, ou muda de crença, diz, bom, agora não acredito mais nisso, eu vou acreditar no monstro do espaguete voador, que para mim faz mais sentido, né? Cada um compatibiliza da maneira que consegue. É isso aí. Bom, Jefferson, pô, obrigado, cara, foi muito legal. Eu acho que esse tipo de trabalho que vocês fazem, mais uma vez, é mais do que divulgação científica, acho que é desenvolvimento de pensamento crítico, que na minha opinião, o mais importante para essa geração que está chegando. Eles não têm nenhuma dificuldade em ter acesso à informação, mas eles têm que, aquilo que você falou, né, aprender a se perguntar, aprender a ver o que está por trás, não acreditar em qualquer argumento de autoridade só porque quem falou é uma autoridade em alguma coisa, tentar entender o mundo dessa maneira. Acho que vai ser, eu acho que é a ferramenta principal. Eu falo, se meus filhos fossem para a escola, não aprendessem uma matéria, mas eles aprendessem a ter pensamento crítico, acho que já é um grande começo. Então, parabéns pelo trabalho de vocês e, pô, vamos uma hora bater esse papo de novo. Não, eu é que agradeço, né? Eu acho que a gente tem que aprender a duvidar e ser críticos, não só no dia 1º de abril, quando a gente espera que vão nos enganar, todo o tempo, né? A gente tem que ser crítico em todas as escalas. A gente tem que ser crítico da mesma maneira que a gente confere o troco quando recebe, porque a gente é crítico, a gente tem que ser crítico com o que ouve na televisão, no jornal, na internet, com o que os nossos tios nos passam por WhatsApp, né? Então, isso só vai melhorar um pouco esse mundo de desinformação que está nos afogando hoje em dia. Valeu, Jefferson. Pessoal, obrigado, Demian. Obrigado aí por quem assistiu, pela galera que ouviu no podcast. Assinem lá o canal da MMA Brasil, assinem nos podcasts e a gente se vê semana que vem. Valeu!